Você não trava na redação por falta de criatividade, você literalmente trava porque tenta escrever bonito antes de ter um processo, um protocolo prático para escrever uma boa redação e garantir a sua aprovação. Sou professor e mentor Leone Maldes, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e perito criminal, tendo de escrever redações, peças técnicas como o caso de perito, mas garantindo aí a minha aprovação. E hoje eu vou te mostrar o protocolo que transforma essa ansiedade em clareza e te faz escrever com confiança, mesmo sob pressão, que é uma prova de concursos públicos. Não precisa ser o cara da língua portuguesa e nem escritor. É treino e treino de forma organizada para garantir a sua nota máxima. Quantas vezes você abriu a prova, viu o tema da redação e deu aquele branco? Ou até mesmo pior, né? Começou bem e travou no meio sem saber como continuar. Isso acontece muito e já aconteceu comigo antes de seguir um protocolo prático. E aí, quando eu segui tudo organizado e fui fazer a prova de perito criminal, aí sim, conseguindo desenvolver e atingir uma nota próximo da máxima. Claro que se tem um conteúdo que você não conhece, ainda com esse protocolo você consegue ultrapassar aí pelo menos o corte, mas tirar uma nota mediana. A ideia que eu quero te propor aqui é uma construção de redação e cada vez mais você ganhar autonomia para atingir a nota máxima. Não é charlatanismo, mas é um protocolo prático e que vai te ajudar a destravar esse bloqueio e esse medo da tão famigerada redação. Se você fizer o que eu estou falando aqui, sem dúvidas, você vai quebrar esse medo. E isso é mais comum do que parece. Eu te digo uma coisa, não tem nada a ver com talento. Escrever bem não tem essa ideia de dom. Estamos falando de concurso público. É técnica, é treino, é uma estrutura mental que você tem de normalmente buscar criar antes, obviamente, da sua prova. Depois de corrigir aí, analisar centenas de redações de alunos, e claro, passo a passo, olhando as estruturas e as notas, eu percebi um padrão. Quem tenta escrever bonito normalmente tende a errar o caminho. E é isso que trava o seu caminho aí, a sua caminhada em relação à construção de uma redação. Você tem vergonha de mostrar aquilo que você escreveu. Você acredita muito que está escrevendo besteira. Eu sei, dá aquele impacto negativo e você não quer que alguém, por exemplo, avalie. E aí você vai ficar no mais do mesmo. Quem segue esse processo de fato evolui rápido. E é isso que a gente busca aqui, é quebrar esses gatilhos negativos, né? Fazer uma reconstrução. Porque você consegue desenvolver, só está travado com um certo receio e é o que te leva à procrastinação. Então, vamos desmistificar aqui o que de fato interessa. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, pensar, argumentar, conectar ideias e revisar, o seu cérebro vai entrar em uma sobrecarga cognitiva, um cansaço mental. E você sente essa dificuldade e gera uma certa resistência. Você não está acostumado com isso, então o seu cérebro ele não vai aguentar esse tranco. E não é porque você não sabe escrever, é porque seu cérebro precisa de um mapa, de uma orientação. E é aqui que você tem de entender esse planejamento, né? Esse protocolo prático. O planejamento organiza as ideias antes que a caneta encoste no papel. É o que a neurociência chama de redução da carga cognitiva, né? É evitar essa sobrecarga. E você precisa poupar essa energia mental para ganhar essa tal fluência na escrita. Agora, na moral, não adianta ficar correndo, não adianta ficar mentindo para você mesmo, dizendo que depois vai começar, se nem o básico você não quer fazer. Então, na boa, se você não quer fazer o básico e quer uma fórmula mágica, já sai desse vídeo, porque ele não é para você. Eu estou preocupado com quem de fato quer destravar e colocar no seu planejamento, pode ser inclusive aos domingos, essa construção de redação para perder esse medo, desbloquear de fato essa
a tal habilidade, né, que você vai ver aqui, que é treinável. A boa notícia, você não precisa aí ficar escrevendo melhor, você precisa pensar melhor antes de escrever. E aqui eu vou trazer os 3 pilares de uma construção positiva de uma redação. A gente vai dividir a redação aqui como ela realmente é, tá? Independente aí da sua banca. Claro que seguem particularidades, a banca Sebrasp ela nos ajuda, acredite, nos dá vários guias, né, vários nortes e isso facilita muito. Mas há 3 partes aqui independentes que se relacionam, né? Parece um paradoxo, mas é assim que eu vou trazer para você entender de fato para treinar separadamente. Primeiro, vamos começar aqui com a argumentação, né, que é a sua capacidade de defender uma ideia com lógica e, claro, repertório, conhecimento, tá? Conteúdo. Aqui você não precisa de inspiração, você precisa de método aliado, é claro, aquilo que você já tem como base, mesmo que seja um conhecimento mínimo. Aqui é o treino, pelo menos aos domingos, 15 minutos, 20, 30 minutos, escolhendo aí 3 temas e escreva aí essa tese, mais 2 argumentos, considerando aí o seu repertório. Não redija o texto, só monte o esqueleto mental. 3 temas, aí você vai escrever a tese, né, a ideia em relação ao texto e 2 argumentos com um conteúdo que você já tem. Por exemplo, quando você fala aí da novela Vale Tudo que passou, gostava. Aí a gente vai falar de Odete Roitman, um ícone. Então, se for para falar da vida de Odete, a gente vai, em tese, a depender do contexto, trazer alguns pontos de vista aqui. Então, esse é o primeiro tema. É só para você seguir em relação ao outro. Aí escreve uma tese em relação a Odete e a novela, traz 2 argumentos relacionados à sua tese, considerando o repertório que você tem sobre a novela ou algo relacionado a ela. Então não precisa escrever o texto inteiro. Você vai montar um esqueleto, né? Uma chuva de ideias no português, mas no chique é o seguinte, é o tal brainstorm. Beleza? Tamo junto então, pô. Fala o Globo, Chicrete e Película de Vride e a gente some. Você quer que eu meta o inglês aqui? Aí não dá. Eu só sei do body e some body. Beleza? Tamo junto. Aí, e essa é a ideia para treinar argumentações. Pegue o seu domingo aí com 3 temas e vá desenvolvendo essa chuva de ideias, né? Esse brainstorms em relação a esse treino. Aí você pode fazer tudo em um domingo ou pode colocar 2 dias na semana para treinar esses aspectos diferentes, porque lá na frente a gente vai juntar todas essas partes desse treino para uma nota máxima. Lembrando, a prova não é agora, então a gente tem de construir. Essa segunda parte a gente vai trabalhar a coesão e a coerência, é trazer o contexto da cola do seu texto, daquilo que a gente construiu inicialmente com a chuva de ideias. Então são os conectivos, são as transições, né? O ritmo das frases, o que vai trazer em tese uma certa fluência e uma lógica informacional. O treino é o seguinte, pegue textos de qualidade, sublinhe aí os conectivos e reescreva pelo menos 3 períodos mudando esses conectivos sem perder o sentido. Então, às vezes a gente acha que é algo milagroso, mas pegue os próprios textos de concurso público, circule, por exemplo, determinados conectivos e comece a trabalhar a substituição desses conectivos. Isso vai te ajudar na consolidação dos traços de memória, né? A ideia também trazendo aqui da neuroplasticidade, é estimular as diversas possibilidades de construção de um texto. Então, você vai trabalhar aqui conectivos, concessivos, pode ser de conclusão aqui, pode ser com outro sentido, mas pegue esses conectivos de um texto e comece a treinar. Não é nada perdido, é que você quer algo milagroso, quer algo imediato, mas é construção. Se você não quer fazer o básico, então desculpa,
mas essa construção, esse treino vai te jogar lá na frente e cada vez mais vai trazer uma pressão positiva no seu cérebro para correr para outros lados e construir de forma coerente e coesa. Então essa cola vai começar a unir aquelas suas ideias que você construiu dentro de um determinado contexto e, além disso, vai começar a jogar uma lógica. Então, recapitulando, treine os conectivos, fazendo aqui essa tal reescritura inicialmente. Pode ser só com base nos conectivos, porque isso vai te ajudar bastante. Inclusive, vai te auxiliar fundamentalmente nas questões de interpretação textual e reescritura também, que as bancas adoram fazer. E aí a gente entra na fase em tese, né, da gramática, que é mais a parte mecânica, a engrenagem que vai dar confiança a quem vai ler aquele texto. Pô, na moral, é natural que você conversando com alguém ou lendo um determinado texto, se houver muitos erros gramaticais, você acaba desgostando daquele texto e nem confia tanto. Por isso que eu trabalho aqui a gramática como uma parte mais mecânica, porque há de se falar em regras sim de funcionamento e em relação à própria confiança, né? Então a gramática, tecnicamente falando, a gente treina basicamente no nosso dia a dia. Escolher uma frase, considerar, ou melhor, escolher uma regra, né? Não uma frase, mas uma construção, e a partir dessa construção escolher uma regra, seja para análise de crase, para análise de vírgulas ou até mesmo concordância, treinar essa leitura e criar a partir disso aí 3 exemplos que são certos e 3 exemplos errados. Isso vai te gerar uma automação linguística, né? Essa questão da habilidade, e que normalmente quando alguém fala errado para mim ou próximo a mim, já acende ali aquela parada, né? Até mesmo quando eu falo errado, eu já vou corrigir. Mas é o coloquial, é a ideia da língua falada. Mas isso vai te ajudar. Comece a treinar essa fala mais certa, né? Pô, tem um grande amigo e professor e que eu admiro muito, né? E a gente, de fato, tem uma relação muito boa, para mim é um orgulho, que é o grande professor Alexandre Soares. Pô, quando a gente fica junto, tal, vai fazer alguma coisa, vai sair, tá, meu irmão? Não dá nem para falar errado. Quando eu cago numa parada, ele vai tomar o quê? Vai tomar o quê? Aí eu já vejo, caguei. Então a gente começa a se policiar e começa a brincar também, e isso é uma forma positiva, né? Normalmente, quando fala errado, quando a minha esposa também, ela dá uma vacilada, a gente brinca aqui também com a Raquel, né, que eu chamo de mãe e tal. Então, normalmente, a gente vai brincando com essas coisas e isso nos ajuda, né? Uma brincadeira positiva. Então, comece a fazer isso. Pegue aqui uma regra crase, talvez uma vírgula também cai bastante, concordância, e vá criando 3 frases corretas, 3 frases erradas da linguagem falada. Você pode, inclusive, utilizar a inteligência artificial, e eu faço muito também aqui essa orientação para os alunos utilizarem, né? Mas de forma segura e responsável dentro da mentoria do Córtex do Aprovado, mas sem delegar esse tal aprendizado. Então, quando você domina esses 3 pilares de forma isolada, escrever deixa de ser um peso, um caos, e vira uma sequência, além de aumentar a sua propriedade vocabular e a sua nota na disciplina de língua portuguesa, porque você vai começar a entender de fato como funciona e como é legal, né? Então, aqui ao final, você vai aumentando, pô, estudou um tópico, quando vai para o segundo tópico, estuda o primeiro e o segundo, quando vai para o terceiro treino, faz o primeiro, o segundo e o terceiro, e vai de forma cumulativa. Agora, o que fazer na hora da prova? Aqui entra esse tal protocolo, né, de uma escrita rápida. É fazer aqui essa etapa inicial, que é o brainstorm, né, a chuva de ideias. Antes de qualquer coisa, ligue aí o seu cronômetro para treinar, liste as suas ideias, os argumentos relacionados às suas ideias, a defesa em tese, né, e o conteúdo, o próprio repertório. Não se preocupe com a beleza, mas com a
direção daquilo que você vai fazer. Monte um plano de redação. Dentro da mentoria do Córtex do Aprovado, eu proponho aqui algumas ideias de redação voltados para a carreira policial, considerando que normalmente é cobrado. Então, nesse plano, você tem as estruturas, né, ou melhor, as ideias, mas aí você tem, dentro da construção de uma redação, um tema, a tese, mais 2 argumentos para uma introdução, por exemplo. Então, na introdução eu tenho essa perspectiva, eu tenho esse projeto, o tema, a tese e 2 argumentos. No desenvolvimento 1, é falar dessa frase tópico, né, o tópico frasal, digamos assim, o repertório e a explicação a respeito desse tópico frasal, desse desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, você vai repetir o mesmo padrão. Tópico frasal, o conteúdo que seria o repertório em tese e a explicação a respeito disso, que de fato traz uma lógica, um sentido, um argumento para isso. E por fim, a conclusão, que é retomar a tese e propor normalmente alguma solução, alguma ideia, beleza? E a etapa 3, escreva seguindo o plano, sem voltar para revisar. Isso ativa a escrita automática e reduz a ansiedade. Então veja, quando eu falo que é sem voltar para revisar, é que primeiro você vai escrever seguindo o planejamento, sem ficar, vou olhar primeiro esse, depois esse. Não, você vai escrevendo de forma automática, vai reduzir a ansiedade passo a passo. Aí depois a gente vai para a quarta etapa, né? Que é trazendo essa revisão direcionada. Nunca revise tudo de uma vez. Escolha um ponto, por exemplo, só coesão, só a ideia da gramática. Aí sim você cria precisão e não fica confuso, tá? E quando eu falo dessa revisão direcionada, é nesse seu processo de treinamento que eu trouxe aqui. Show? Então, em tese, eu trouxe uma informação fundamental para a criação da sua redação, mas você também tem que ter a responsabilidade para fazer as adequações, apesar de que dentro da mentoria eu trago essas informações e vou trabalhando em tese essa prática dentro, né, de propostas que estão na plataforma. Então, seu cérebro ele não vai melhorar tudo de uma vez, ele consolida um hábito de cada vez e assim ele vai interrelacionando. Vamos aplicar sem dúvidas aí todas essas práticas de uma forma mais tranquila, trazendo, por exemplo, determinado tema, né? Impacto da tecnologia na segurança pública. Eu gosto muito de falar disso também, é o pouco que eu sei, sem conversa fiada. Então, trazer aqui a integração tecnológica é essencial para a eficiência policial, trazer algum contexto nesse sentido, falar de um argumento sobre inteligência de dados, né, que está muito em voga, inteligência artificial, banco de dados, um desenvolvimento 2, falar de um argumento sobre a capacitação desses agentes, né, e aí trabalhando sempre aqueles pontos que eu falei anteriormente com você. E na conclusão eu vou reforçar essa tese, a proposta de uma política que seja, por exemplo, nacional e integrada. E se fala muito disso, né? Inclusive no Sistema Único de Segurança Pública. Então perceba, claro que não é uma redação, mas são ideias que eu trouxe aqui para você, um raciocínio, obviamente, para você não estar inventando nada e de fato estar executando um padrão de construção. E isso vai te ajudar no passo a passo. E quando esse padrão vira automático, aí beleza. Você vai ver que a parada deu certo, que não era conversa fiada. Então lembre-se disso, você não precisa escrever bonitinho, você precisa escrever com método. Treine aqui os 3 pilares separadamente, depois de forma acumulativa e aplique o nosso protocolo até você criar um hábito fundamental. Dentro do CDA, eu trabalho tudo baseado em ciência do aprendizado, na prática, passo a passo, sem imediatismo. E é assim que deve ser. Estamos juntos, ficou um pouco longo, mais um conteúdo fundamental. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar também. E se você tem uma certa dificuldade em determinada disciplina, em determinado conteúdo, ou quer que eu fale sobre algo específico de concurso, faça um comentário aqui que eu sempre analiso todos. Até daqueles que sempre chegam de parceiro cavernoso, empurrar o palito e querer sempre criticar para derrubar. Mas estamos juntos, faz parte do show, como dizia o grande Agenor de Miranda Neto, vulgo Cazuza.
e também faz parte do meu show.